E aí, Tramonta, hoje o Brasil tem coisas interessantes pra gente falar, coisas que não estão no Brasil, né? No Brasil, falando dos outros. É isso. Nós estamos daqui para falar de lá. Né? Como duas senhoras velhinhas, vamos fuxicar sobre o que os outros estão fazendo do outro lado do mundo. Vamos. E vai ser gostoso, especialmente porque a gente tem aqui a gente tem o Carlos Gustavo, que manja muito das relações internacionais, ele trabalha lá em Washington para lidar com política americana e tudo mais, e ele tá no link aqui com a gente, para a gente entender melhor o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com toda essa... Bom, a gente já tinha visto antes o nome do Trump surgindo aí com vazamentos sobre o Epstein, né? O cara lá que morreu na cadeia em condições esquisitas, para dizer o mínimo. E a gente teve novos vazamentos e a gente descobriu, aparentemente... O Carlos, você tá com a gente aí? Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, sim. Então, Carlos... Deixa eu só lembrar, antes de você fazer a primeira pergunta para ele, que o Epstein é um empresário acusado de manter uma rede de exploração de menores, né? Ele teve uma condenação em 2008, foi condenado a 3 meses de prisão, fez um acordo, saiu. Em 2019 foi preso, acusado de tráfico sexual. E em 2019 ele foi encontrado morto na cela. As informações oficiais do governo americano são de que ele se suicidou. E aí, nesse cenário, a gente tem, então, uma relação que... Bom, o Trump nunca negou a relação dele com o Epstein, mas também fez uso do nome do Epstein na sua própria plataforma política, né? Ele estava falando sobre divulgar a lista com os nomes que tinham muitos democratas envolvidos na lista do Epstein, e aparentemente o nosso querido Trump também participou de algumas... Claro que a gente não sabe se nada disso é verdade, é tudo de lugares... não vimos isso em nenhuma fonte perfeitamente confiável, mas me parece que o Trump é fã de Queen, né? Carlos, ajuda a gente aí, cara, a entender melhor como isso tá, o que tá acontecendo de verdade, especialmente porque se a gente for... Esse novo vazamento, ele é verdade? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu tô rindo aqui porque a sua piada do Queen eu escutei nos bastidores, a piada infame sobre o Queen. Depois você conta aí para quem acompanha. Bom, de fato, o que nós temos, primeira coisa, é um vazamento de e-mails, né, muitos deles que mencionam o Donald Trump. Né, não há nenhum e-mail, por exemplo, diretamente do Donald Trump com o Epstein. Agora, para a gente contextualizar, para quem nos assiste, por que isso é relevante, por que isso é importante? Não é apenas o fato de se tratar de alguém que, enfim, que é um pedófilo condenado, alguém que moralmente é um problema. Né? Tem uma questão aí muito mais ampla em termos do movimento do Donald Trump, que grande parte desta base, né, a base MAGA, tem uma questão que é a teoria da conspiração como um elemento agregador. Né? Então você tem, não sei se vocês vão se lembrar, por exemplo, a época do Pizzagate, né, quando se dizia que a Hillary Clinton tinha uma rede de pedofilia numa pizzaria, num porão de uma pizzaria, inclusive foi um sujeito lá armado e descobriu que a pizzaria não tinha nem porão. Né? Mas então tem esse elemento de teoria da conspiração que basicamente diz o seguinte: olha, existe uma elite de pessoas que são pessoas massas, os globalistas, ou enfim, seja essa elite que na verdade é quem governa o mundo. Né? Contra essa elite existe nós, o povo. O Donald Trump, ele curiosamente é um herói que vai nos salvar desta elite. Então, portanto, a questão do Epstein, ela foi colocada nesse contexto de que Epstein seria um símbolo desta elite global e na qual estariam principalmente democratas, Bill Clinton e outros estariam envolvidos. Né? Razão pela qual tornou-se um elemento agregador no Partido Republicano em particular, mas no movimento do Donald Trump em geral. Ou seja, essa questão de que muitos apoiadores do Donald Trump viam isso como e essa razão porque esse é um elemento importante, que não é uma questão política, é uma questão de identidade, né? Uma questão de apego emocional ao movimento. Então, na medida em que há uma percepção que o Donald Trump, de repente, quer se distanciar ou que, de alguma forma, está envolvido nisso, isto cria um racha importante. Talvez nós estamos vivendo agora o mais importante racha dentro do movimento do Donald Trump, desde que ele foi eleito pela primeira vez. Então,
é um negócio relevante, a gente já tem tido aí brigas dentro de pessoas importantes do movimento, uma deputada da Geórgia, que chama Marjorie Taylor Greene, que é uma famosa aí trumpista, brigou, o Trump já disse, não apoio mais ela, porque ela faz parte desses apoiadores mais radicais que falavam muito do Epstein, que tem que liberar a lista, etc., e que não compraram essa tese do Trump, e de repente é tudo uma fraude. Né? Então nós estamos aí diante de um racha bastante importante dentro desse movimento do Donald Trump. Vou lá, vai lá. Carlos, eu tinha uma informação aqui de que hoje a Câmara dos Deputados aí nos Estados Unidos iria decidir pela divulgação dos arquivos ou não. E isso aqui no horário brasileiro seria 5 horas da tarde. Nós já passamos disso e eu não vi nenhuma informação nova sobre algum resultado. Você sabe de algum resultado de decisão da Câmara sobre divulgar todo o material que estava no Departamento da Justiça e que seria tornado público, seria enviado ao Senado e aí seria tornado público? Teve alguma decisão nesse sentido? Então, Tramontinense, para mostrar como esse é um dos temas que tem dividido um pouco a base, né, o Donald Trump ele tem conseguido um apoio muito grande no Congresso numa série de temas. Nesse tema específico, houve um grupo de deputados republicanos, né, do partido do Donald Trump, que estão comprando esta briga, né, estão apoiando, estão patrocinando esta liberação desses documentos. Então, o Trump ele percebeu. O Trump até então dizia, não, isso tudo é uma fraude, etc., é uma perseguição. Ele percebeu que ele não tinha os votos suficientes na Câmara dos Deputados, na qual os republicanos têm uma maioria, mas é uma maioria relativamente modesta, eles não podem perder muitos deputados. O Trump percebeu que perdeu essa batalha, e aí ele simplesmente mudou de ideia. Né? O Donald Trump ele nunca vai para a defensiva, ele está sempre, constantemente na ofensiva. Né? Essa é a estratégia do Donald Trump, ele jamais defende, ele sempre ataca. Então o que ele fez quando ele percebeu que não tinha mais como impedir essa votação, ele disse, não, agora acho que nós temos que votar a favor mesmo, porque não temos nada a esconder. Né? Então tudo indica, né, ainda que a gente não tenha uma informação que confirme esta liberação, que as condições políticas, a situação que nós temos hoje, que tudo indica que esses documentos vão ser de fato liberados, e a estratégia do Trump e dos seus apoiadores nesse momento é a estratégia daquilo que eles chamam de flood the zone, né? Inundar a zona. Então você joga um monte de e-mail, envolve todo mundo, e de alguma forma você consegue diluir o destaque que o Donald Trump tem tido nesses e-mails que vêm sido seletivamente vazados. Isso que está acontecendo aí entre os parlamentares americanos, ele de alguma forma chega à opinião pública dos Estados Unidos? O americano acompanha este caso com interesse, tem manifestado interesse, manifestado opiniões sobre isso. Isso de alguma forma teria feito com que os parlamentares mudassem de posição? Isso de alguma forma teria influenciado o próprio Trump a mudar de opinião? E aí falar, abre tudo. Veja, nós temos aí dois tipos de impacto. Né? Tem um impacto na opinião pública em geral, e a opinião pública é como ela consome informação. Informação nos Estados Unidos, como é no Brasil também hoje em dia, muito fragmentada. Né? Então, se você lê um tipo de jornal, você tem um tipo de informação. Se você lê outro tipo de jornal, você tem outro tipo de informação. Eu, por exemplo, para ficar num exemplo, tive curiosidade de ver os principais portais, no dia que saiu esses e-mails do Donald Trump, o que diziam os principais portais. Então eu entrei lá no site da Fox News, não falava-se nada sobre isso. Outros sites mais alinhados ao governo Trump mal tocavam no assunto. Outros sites como CNN, New York Times e mais alinhados à esquerda, falavam tudo na sua primeira página. Então você tem aí dois universos, né, completamente distintos de comunicação, de informação para o público em geral, que se quiser pode se isolar nesta bolha. Vocês que são comunicadores sabem bem mais do que eu quais são os efeitos disso. Agora tem uma questão fundamental aí, que é o impacto, não na população como um todo e na opinião pública em geral, mas nesses apoiadores mais radicais do Donald Trump, né? Nesses que eu falei que são aqueles que compram as teorias da conspiração, o QAnon e outras teorias da conspiração que o Donald Trump vende, que é, como disse, uma espécie de um clube, né? Quer dizer, você, quando entra nessa teoria da conspiração, você faz parte, você ganha uma questão identitária, que você
faz parte deste clube, daqueles que sabem a verdade, que conhecem como as coisas operam, que sabem do deep state, né, como o estado profundo e grandes forças globalistas operam, você tem a chave que descobre como tudo opera. Então essas pessoas, que são aquelas que são de fato muito investidas nesses temas, é ali que me parece que houve um racha importante. Muitas dessas pessoas, elas se mostraram bastante contrariadas, ainda que sejam apoiadoras do Donald Trump, mas se mostraram muito contrariadas com a resistência que o Donald Trump teve em liberar esses e-mails. Então, esse me parece que, do ponto de vista de opinião pública, né, me parece que é a questão mais relevante. E a popularidade do Trump atualmente já está bastante baixa. Né? O que ele não pode perder é essa sua base mais aguerrida. E essa é uma questão que parece que está em jogo nesse momento. E, Carlos, você diria que essa atitude, o jeito que o Trump enfrenta os seus problemas, que você estava falando, ele nunca está na defensiva, ele sempre está na ofensiva. Essa estratégia, você acha que tem sido algo inteligente, tem funcionado como deveria? Qual que é a tua opinião sobre a maneira como o Trump faz as suas negociações? E aqui eu estou falando mais de forma geral mesmo. Olha, não há dúvida que para o Trump isso tem funcionado. Né? O Donald Trump, ele quer dizer, esse não é o tipo de estratégia que funciona para qualquer pessoa. Né? Por exemplo, o vice-presidente J.D. Vance às vezes tenta copiar a mesma estratégia, não funciona tão bem para ele como funciona para o Donald Trump. Ele tem essa característica que vem desde há muito tempo. Né? Quer dizer, se você ler lá o livro dele sobre a arte do negócio, né, The Art of the Deal, ele fala muito sobre isso, né, sobre jamais você ceder terreno. Né, quer dizer, a estratégia do Trump é uma estratégia. Se ele é atacado, ele ataca de volta e desvia a atenção. Essa basicamente a estratégia que ele está adotando nesse momento. Né? Então ele ataca de volta. Essa deputada, por exemplo, que era uma deputada muito próxima ao trumpismo, ela fez um único ataque ao Donald Trump. Ela apoia o Donald Trump em tudo. Mas ela fez esse único ataque e foi, não, eu acho que esses arquivos do Epstein devem ser divulgados. Bom, foi o suficiente para o Donald Trump descer totalmente a porrada nela, a porrada retórica, né? Dizer que ela não representa nada, que ela é uma traidora, etc. Ou seja, ele descarta aliados como quem descarta, enfim, né? Como se fossem plenamente descartáveis. Então, esse é uma estratégia que o Donald Trump tem usado na sua carreira como um todo. Tem funcionado para ele. Me parece que nós estamos chegando num ponto agora, assim, vai completar um ano do segundo mandato, que tem havido um certo desgaste desta estratégia. Né? Essa é uma estratégia que já está começando a ser manjada por outros atores políticos e que de alguma forma cansa aqueles que fazem parte dela. Então, não sei se no longo prazo essa estratégia ela vai se mostrar bem sucedida. Aí só o tempo pode dizer. Mas não há dúvida nenhuma que a gente não tem mais surpresa nenhuma quando vê o Donald Trump acuado. Ele está acuado, ele está, veja, com a popularidade baixa, ele está a ponto de perder um caso na Suprema Corte sobre a questão das tarifas, que vai ser crucial para ele. Ele está enfrentando perguntas sobre o Epstein toda vez que ele fala com os jornalistas. O Partido Republicano acabou de sofrer derrotas significativas em eleições que tivemos recentemente em Nova Jersey, na Virgínia, em Nova York, eleições que tivemos para a Suprema Corte da Pensilvânia. Todos os sinais são que nós temos um público americano que está se cansando deste tipo de estratégia do Donald Trump. Mas tudo isso, Igor Tramontina, tudo isso é apagado se o Donald Trump entregar uma economia saudável. Isso é que nós aprendemos nas últimas eleições. Né? Se a inflação estiver sob controle, crescimento, juros baixos, tudo isso é esquecido. O problema é que isso não está acontecendo. O problema é que nós estamos enfrentando aí no processo inflacionário, os preços não estão baixando, a economia não está melhorando de forma significativa para o americano médio. Se isso não for resolvido, esses outros problemas eles ganham uma lente de aumento. Se o Trump consegue equacionar, ou ele consegue, ou por uma questão, enfim, né, que não dependa tanto dele, que a economia vá muito bem, isto tudo fica para trás. Acho que isso é mais importante do que a estratégia que o Trump adota.